Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula do terceiro ano, turma Bondade, da professora Ana Cristina. Agora, crianças, vamos para mais um dia do nosso calendário de maio, de 2021. Hoje é quarta-feira do mês de maio e lembrando que o mês de maio tem 31 dias, né? E esses coloridos de amarelo ou pintados de amarelo são os dias letivos. Queridos alunos, vocês vão escrever no caderno de aula. Isso nós vamos fazer todo dia. É a nossa rotina. O nome da escola, a data, o nome da professora, nome do aluno ou da aluna, que é o nome de vocês, o nome completo. Lembrando que o nome da nossa escola é a Escola Municipal Carlos Pinheiro Chagas. Crianças, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa do livro Apis do terceiro ano. Vamos localizar as páginas do livro. Bom, crianças, vamos agora para a página 56. Vamos relembrar o que é uma história em versos ou em prosa, né? Que tem estrofes, tem rimas, diferente da fábula. Então, vamos marcar aqui e prestar atenção para fazer essa atividade marcando com X. Na unidade anterior, você leu a história em versos, orquestra. Estão lembrados dessa história? Então, vamos compará-la agora com a fábula Mosquito e Leão, que é totalmente diferente, não é? Então, marque um X no texto em que a característica indicada ocorre. Primeira característica: o texto é contínuo, as frases vão até o final da linha. Isso ocorreu no texto Orquestra ou Mosquito e Leão? Vocês vão marcar um X. Próxima. O texto é dividido em estrofes e versos. Lembram? Foi no texto Orquestra ou Mosquito e o Leão? Próximo. Algumas palavras rimam. Em qual texto as palavras rimaram? Foi na orquestra ou foi no Mosquito e o Leão? A história tem tempo indefinido. Pode começar com certa vez ou era uma vez. Em qual desses textos isso aconteceu? Vocês vão marcar também apenas com um X. Há narrador e personagens. Vamos reler o texto Orquestra e depois Mosquito e Leão e observar qual vocês vão marcar. 2. Qual dos textos não pode ser chamado de poema? E por quê? Um desses textos não é um poema. Bom, o texto organizado em linhas contínuas, isto é, com frases que vão até o fim de uma linha e continuam na seguinte, é chamado texto em prosa. No texto em prosa, há também parágrafos. Quantos parágrafos há no texto O Mosquito e o Leão? Vamos ler e contar? Você identificou falas do narrador e de um personagem no texto, O Mosquito e o Leão. Como aparecem o narrador e o personagem no texto em versos? Releia essa estrofe do poema Orquestra. Os sapos cantam até tarde, alguém já vem reclamar. Amanhã acordo cedo, vamos, parem de cantar. Letra A. Pinte de azul os versos que pertencem ao narrador, onde o narrador fala. Pinte de verde as falas que pertencem ao personagem. Lembram que para ter uma fala, o que precisa ter antes? Então, vamos pintar. Agora, vamos para a página 57. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir. Texto. Nós temos o texto em prosa e o texto em verso. Agora, vamos ver as características do texto em prosa. Ele é escrito em frases contínuas e pode ter parágrafos. O texto em verso.
escrito em versos que podem ser reunidos em estrofes. Pode ter rimas. Depois vocês vão ler com o papai e a mamãe, tecendo saberes. Você lê uma fábula em que um mosquito pica o nariz de um leão. Nós também podemos ser picados por mosquitos, uma vez que eles estão cada vez mais perto de nós e as picadas podem nos trazer doenças. Leia o texto a seguir. Dengue, né? A zika, chikungunya e dengue. 3 doenças. O mosquito transmissor, Aedes aegypti. Trata-se de um inseto superpoderoso? Nada disso. Ele apenas tem as características necessárias para conservar no seu organismo os vírus que causam essas doenças e acaba por transmiti-los quando pica as pessoas. Pouca gente sabe que a maioria dos mosquitos tem origem em áreas silvestres. Eles foram ganhando espaço nas cidades porque perderam as matas, seu ambiente original. Se conservássemos o verde, conservaríamos também o habitat dos mosquitos e, consequentemente, a nossa saúde. Como não fazemos isso, os mosquitos se adaptam e se multiplicam em novos espaços, cada vez mais perto de nós, que agora queremos saber como eliminá-los. Bom, agora conversem como podemos nos proteger da picada do mosquito. Crianças, vamos começar agora nossa aula de matemática, do livro Apps do 3º ano de matemática. Vamos localizar as páginas do livro. Vamos agora para a página 37 do livro de matemática. Alguns sólidos geométricos. Bom, em cada quadro temos um sólido geométrico. Vamos relembrar? A esfera, o cubo, o cilindro, cone e o paralelepípedo ou bloco retangular. E um objeto da mesma forma. Procure se lembrar do que você viu nos anos anteriores e escreva o nome de cada sólido geométrico. Nós temos aqui um brinquedo e o nome do sólido geométrico. Vocês vão colocar o nome dele nesse espaço. O novelo de lã. Qual o nome do sólido geométrico que ele lembra? Esse colchão também vai lembrar algum sólido geométrico. Vocês vão escrever nesse tracinho. A lata de tinta lembra qual sólido? E o chapéu? Qual sólido ele vai lembrar? Página 38. Explorar e descobrir. Na sala de aula ou na sua casa, recorte e monte os sólidos geométricos que aparecem planificados nas páginas 229 e 243 do meu bloquinho. Então, vocês vão lá no final do livro procurar e, esse meu bloquinho, esses sólidos geométricos. Antes de montar cada sólido geométrico, escreva o nome dele, como neste cubo. Então, vocês vão desenhar, recortar, mas também antes vão escrever o nome dele. Depois de todos montados, observe as semelhanças e as diferenças entre eles. Esses sólidos geométricos serão usados em muitas atividades dessa unidade. 2. Atividade em dupla. Vocês não vão estar em dupla, mas pode fazer com alguém de casa. Letra A. Peguem o cubo que vocês montaram do meu bloquinho, localizem nele as faces, que são, olha lá as faces de um lado aí no exemplo, é o lado retinho, né? As vértices, que são as pontinhas, e as arestas, que são essas partes que parecem ter um tracinho, conforme você vê na imagem ao lado. Completem a frase com as quantidades. O cubo tem quantas faces, quantas partes retinhas que a gente consegue colocar numa mesa, por exemplo? E vértices, quantas pontinhas? E as arestas, que são essas partes vincadas, marcadas. Respondam sim ou não agora na letra C. Todo cubo
tem 6 faces? Próximo, todo sólido geométrico com 6 faces é um cubo? Sim ou não? Atividade oral. Vocês vão responder oralmente. Investigue com os colegas objetos diferentes do que vocês viram nessa unidade e que tenham a forma dos sólidos geométricos abaixo. Cite 2 objetos para cada sólido geométrico. Qual objeto parecido com o cilindro? Letra B, o cone. 4. Veja a imagem de mais alguns objetos que lembram a forma da esfera. Escreva o nome de outros objetos. Nós temos aqui a esfera, temos uma bola de basquete, a terra, a bola de tênis e até uma laranja. Então, escreva o nome de outros objetos. Crianças, façam as atividades no livro com muito capricho e atenção. Aguardo as fotos para comprovação de que vocês estão participando das aulas. Bons estudos, se cuidem, se precisar de alguma explicação minha, podem me ligar, o grupo também vai estar aberto, lembram? Então, até a próxima aula!